Número 134. Salmo de número 134. E hoje, com gratidão ao Senhor, nós estamos chegando ao final de uma série de sermões neste pequeno saltério que se encontra dentro do maior saltério, que é o livro dos Salmos. Este pequeno saltério, considerado como um livro de cânticos a peregrinos que iam a Jerusalém adorar. Nós aprendemos tanta coisa boa de Deus nesse período. Fomos instruídos, confrontados, encorajados, edificados pela boa palavra do Senhor que veio a nós, aos nossos corações peregrinos. Nós estamos, de fato, numa caminhada, numa jornada, e nós carecemos da graça de Deus, que nos sustente neste tempo e nesse período. Todos os pais pegaram? Ok? Então nós vamos agora abrir as nossas Bíblias, por favor, Salmo de número 134, é uma leitura pequena, apenas 3 versículos, que será o texto do sermão para a edificação das nossas vidas nessa noite. E o convite está, nós somos chamados a bendizer ao Senhor, em todo o tempo louvá-lo. Acharam, meus irmãos? Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Diz assim a Santa Escritura: bendizei ao Senhor vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. As crianças, façam um desenho de alguém que está e que você imagina, alguém que está louvando ao Senhor com muito amor e alegria. Então façam um desenho de alguém que está bendizendo, em outras palavras, louvando, adorando a Deus, da sua maneira. Possa fazer aí um bom desenho. Vamos orar? Senhor, é a Tua palavra bendita, verdadeira. É a Tua palavra aos nossos corações, viva e eficaz. É a orientação ao nosso caminho, é o alimento à nossa alma, é a verdade excelsa que sobrepõe qualquer pensamento ou ideia nossa. Senhor, nós também queremos agora pedir que nos ajude a entendê-la, assimilá-la, e que ela se assente como verdade em nossos corações. Seremos incapazes de compreender o que tens a nos comunicar, se não abrires os nossos ouvidos espirituais. E a despeito, Senhor, da limitação do instrumento, que o Senhor comunique por Tua absoluta graça e misericórdia a nós, em nome de Jesus. Amém. Os peregrinos saíam de suas terras, diversas, distintas, e eles iam com um propósito: a Jerusalém adorar. Eles chegavam à cidade santa para bendizer e louvar o Senhor no seu santo templo, para adorá-lo, para prestar o culto que lhe é devido. Isso acontecia em algumas ocasiões, e você ouviu ao longo dessas exposições todas, explicações a respeito disso. Mas veja que interessante, o último salmo, um pequenino salmo, de 3 versículos apenas, conclui com os peregrinos chegando ao lugar santo, bendizendo, adorando e louvando o nome do Senhor. Nós não sabemos ao certo, com precisão, o contexto desse salmo, mas uma grande possibilidade, porque aqui há uma menção aos sacerdotes, é que este salmo, por ser o final do salmo deste saltério, é a chegada dos peregrinos. Quando eles lá chegam ao templo, e possivelmente esses peregrinos que estão chegando ao cair da tarde, porque eles estão mencionando aqueles que iriam trabalhar, assistir na casa do Senhor à noite. E para o judeu, ao pôr do sol, se inicia então a noite. E esses peregrinos estão chegando ao final de uma jornada, observando a troca de turno no templo e dizendo: vocês que vão assistir à noite, louvem e bendigam ao nome do Senhor. O exaltem, o adorem. E olha que aplicação inicial para nós peregrinos. Um dia nós cantaremos um último salmo. Um dia nós cantaremos uma última canção. Ou melhor, talvez um dia, já redimidos, observando e contemplando a Canaã celestial, a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu adornada, nós também diremos em alto e bom som: bendito seja o nome do nosso Deus, que até aqui nos trouxe.
Bendito seja aquele que no meio dos perigos, das jornadas, dos inimigos, dos enfados, do cansaço, da dificuldade, da dúvida, do medo, da angústia, nessa peregrinação nós chegamos. E lá está o Senhor, digno de ser louvado e adorado. Peregrino, Deus está te levando para casa. Deus está te levando para um lugar que Ele lhe reserva. E um dia nós cantaremos: bendito seja o Senhor para todo sempre. Por isso que este salmo é uma convocação. É uma convocação a adorarmos e bendizermos o nome do Senhor em todo tempo. Por isso, chamados a bendizer ao Senhor. Parece uma coisa elementar, óbvia, trivial. Pastor, eu tenho ouvido que todo crente tem que louvar e bendizer o nome do Senhor. Mas agora, em contrapartida a este pensamento, eu pergunto a mim e a você, aos nossos corações, o quanto nós temos vivido a nossa vida, a nossa semana, em louvor contínuo e adoração ao nome bendito de Deus. E nesses 3 salmos, há 3 verdades que se exprimem aqui, e eu quero convidar os irmãos aqui juntos, reflitamos. E a primeira verdade está no versículo 1, vamos ler juntos? Bendizei primeira verdade exposta no texto: os peregrinos, a nós e a todos quantos servem a Deus, são chamados à adoração contínua. A adoração sempre, em todo tempo, em toda hora, que nós tenhamos uma vida de louvor a Deus. Equivocadamente nós falamos assim: agora vai começar a hora do louvor. Tudo bem, a hora do louvor no culto, as músicas, as canções que nos convidam a adorá-lo. Mas o seu louvor será inerte, infértil, se você não viveu durante a semana uma vida que louvou a Deus. Deus não receberá canções de corações que não vivem para seu louvor e para sua glória. Deus não se surpreende com vozes divididas, com canções bem entoadas, com acordes tangidos em instrumentos. Deus espera que o vivamos para louvá-lo. Reforço mais uma vez o possível contexto. Está chegando aquele povo diante do templo. E entra o turno da noite, e aqui a expressão, quando você observa servos do Senhor, é uma expressão no original, que em algum contexto mais específico, referia-se a de fato os sacerdotes que lá estavam. Dentre os títulos, um dos principais aos sacerdotes eles eram servos do Senhor, porque eles viviam exclusivamente para o serviço a Deus. Mas deixe-me dizer a você, durante o dia havia muito movimento no templo. Eram sacrifícios, animais que lá chegavam. Havia um trabalho. Augusto Nicodemos, comentando esse texto, chega a dizer que aos arredores do templo era quase que um açougue que funcionava para receber os sacrifícios, os animais, e dar todo o trabalho necessário. Mas agora à noite, o serviço diminui, a calmaria chega. E aqueles sacerdotes que estão no turno da noite, têm que apenas dar continuidade. E havia na lei de Moisés uma obrigação que a chama não poderia se apagar do altar. Eles tinham que manter o serviço, mas era um serviço comum. Não havia mais aquele movimento de pessoas chegando em todo o tempo, parece que as coisas se acalmavam, diminuíam. Então agora há um convite, em outras palavras, por inferência, dizendo: ainda que seja um trabalho de manutenção, ainda que seja algo corriqueiro, ainda que não hajam pessoas na expectativa, vozes, aplausos, canções, ainda que não haja um chamado, lembre-se, tudo o que você faz é para a glória de Deus. Vocês que assistem, ó servos do Senhor, que estão lá no templo à noite, fazendo o trabalho, não se esqueçam que este trabalho também é para a glória, para louvor, para a honra do Senhor. Você alguma vez já ligou o piloto automático da fé? Está fazendo as coisas, você liga o piloto automático e faz e reproduz, como muitas vezes você fez. Nós já fizemos orações sem nem pensar em Deus, no piloto automático. Nós às vezes cantamos canções pensando assim: será que o boleto da internet vence amanhã ou era sexta-feira? Nunca aconteceu com vocês? Só o meu coração pecador? Nós vamos fazendo as coisas e esquecemos que a nossa vida deve ser um louvor contínuo a Deus.
Uma lástima é quando a gente tem um dualismo. Cheguei na igreja, agora é louvor. Você louva a Deus em todo tempo, em toda a vida. Se nós pudéssemos espelhar aquilo que durante a semana os nossos lábios transmitiram, seria coerente com aquelas 4 canções que acabamos de cantar aqui? Se nós fizéssemos assim, aproveitando a internet, pedimos assim, ChatGPT, por favor, resuma as minhas palavras, frases, canções, versos que eu proferi a semana inteira e faça um paralelo entre 2 colunas. Olha eu dando ideia aí, miraculosa para o negócio. E faça um paralelo com os louvores que eu acabei de cantar. Teria coerência, irmão? Seria coerente? Ou durante a semana você falou besteiras? Ou você teve uma boca que maldisse todo mundo, ao Senhor, que reclamou, que falou? Ou nós fomos convidados a bendizer ao Senhor, a louvá-lo? Aqui na revista atualizada, não foi traduzida uma expressão que em algumas versões aparecem como eis, lá no início do versículo. Eis, bendizei ao Senhor. Esse eis é uma interjeição de convocação solene. Atenção, prestem atenção. Ei, povo de Deus. Assustou aí, irmão? Ei, povo de Deus, bendiga ao Senhor. Ei, crente, ao terminar o culto, continue sendo crente. Continue bendizendo o Senhor, continue louvando. Vai para o trabalho, larga em nome de Jesus a fofoca. Você é crente. A Bíblia diz, não saia da vossa boca a palavra torpe, mas sim aquela que é digna de edificação. Tiago vai dizer, se referindo à língua, que nós não podemos bendizer ao Senhor, olha a expressão, bendizer ao Senhor com esta boca, e amaldiçoar o irmão e falar mal dele, uma vez que não pode sair água doce, salgada de uma mesma fonte, e aquele irmão é imagem e semelhança do Senhor, então nós somos chamados a bendizê-lo em todo o tempo, adoração contínua. Essa adoração contínua também envolve os desertos da nossa vida, momentos quando as coisas não vão bem, quando você é frustrado, quando você não acerta, quando a porta que você esperava não se abriu. E que difícil é, irmão, ser frustrado. E que difícil é ter uma grande expectativa e de repente ver aquilo diante dos seus olhos. Se frustrar. Quando o não vem em alto e bom som. E aí você tem que dizer, louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo, em todo momento. Essa palavra no original aqui, de bendizer, significa falar bem de Deus, reconhecer a sua grandeza, exaltá-lo. Servos do Senhor, neste versículo, é uma referência direta para levitas, para os sacerdotes que assistiam, que serviam no templo, mas ela serve agora para todos nós. Não há mais um levita aqui, né? Às vezes a gente equivocadamente fala, os levitas que estão tocando. Não, irmão, isso não existe mais, esse ministério acabou. Aliás, o levita era mais próximo do que seriam os diáconos hoje do que um músico. Porque a gente costuma dizer, o levita cantava, mas o levita armava e desarmava a tenda. Eu penso que tocar uma harpa era bem mais fácil que carregar o peso da tenda e de todo aquele material por quilômetros. Mas agora nós somos chamados a assistir durante as noites, um serviço constante. As ofertas queimavam continuamente, inclusive à noite. E as ofertas queimando significava o quê? Adoração ao Senhor. O aroma, a fumaça, o incenso, aquilo que subia diante de Deus e Deus está recebendo, significa, irmão, que a gente não deixa de ser adorador. Quando termina o culto, a gente não deixa de louvar a Deus, ou pelo menos não deveria. Em tudo a gente bendiz, quer comais, quer bebais, façais tudo, olha como nós já sabemos até de cor. O difícil é obedecer. O difícil é colocar em prática. O difícil é ser um bom trabalhador para a glória de Deus. Mas aqui, além disso, irmãos, eu quero concluir nesse ponto pensando, Deus merece e é digno de adoração em todo o tempo, mesmo quando o mundo está em silêncio, mesmo quando o movimento acaba, as luzes se apagam, mesmo quando o som diminui, como nós estamos para louvar a Deus. A adoração no secreto da sua vida, como tem sido? Você já pensou, irmãos, se todos nós colocássemos um propósito, na próxima semana, adorarmos e bendizemos o nome do Senhor todos os dias, temos o nosso tempo particular com Deus, como seria esse culto domingo que vem?
Todo mundo cheio de Deus, marcou tempo com o Senhor, investiu sua vida, leu a Bíblia, deixou de lado os reels do Instagram, entregou as redes sociais para lá, renunciou um pouquinho o dorama, pegou todo mundo agora, né? E você falou, eu quero mais tempo com Deus, eu quero mais vida com Deus. Como seria, irmãos? A nossa adoração, o nosso convite a louvá-lo, a bendizê-lo, tudo mudaria. Nós somos desafiados a não adorar apenas no culto, mas na vida, na rotina, bendizendo o Senhor na rotina, no anonimato, onde ninguém nos vê, Deus nos vê. E o segundo aspecto, versículo 2, vamos juntos, é bem pequenininho. Erguei. Veja que o povo está dizendo, sacerdotes, vocês que estão no templo, ergam as mãos, apontem para esse lugar santo, que é o santuário, que é o templo. Nós não temos mais especificamente um lugar físico, o Eliezer falou aqui recentemente, nós não temos mais um lugar físico de adoração, não são paredes, porque se a parede fosse santa não tinha como reformar. É claro que nós cuidamos, nós consagramos esse lugar para louvor e honra do Senhor, nós também não desprezamos, mas nós não temos mais um lugar físico, não é assim como havia naquela época, mas aqui nos remonta a pensarmos em algo, pode passar, em postura reverente, primeiro em adoração contínua e depois em postura reverente, porque o fato de erguer as mãos era um simbolismo de rendição e de bênção. Nós não temos nenhum poder ao erguer as mãos, a gente fala às vezes, irmãos, isso é um símbolo, ergue as mãos e ora pelo fulano. O apóstolo Paulo vai dizer, em uma das suas cartas, os varões, orem em todo tempo e ergam as mãos sem ira e sem contenda, e orem, não é pecado não, a gente não tem que se assustar, a gente se escandaliza com coisa banal, levantou a mão e está louvando ao Senhor, aleluia, melhor do que aquele que está com a mão fechada querendo fazer mal ao outro, bendito seja o nome do Senhor. Então aqui nos remonta a uma postura de adoração, como está o nosso coração e a nossa vida quando nós somos chamados a adorar. Isso implica em muitas coisas. Levantar as mãos significa um sinal de súplica, de dependência, de rendição, e o texto que eu disse está em 1 Timóteo 2,8, expressão visível de reverência, de entrega, de busca. É claro que às vezes a expressão visível, física, não é coerente com o coração. Nós podemos fazer caras de piedosos, não é? A gente fecha os olhinhos, levanta as mãos, e às vezes o coração está longe de Deus. Mas o contrário não significa que é também contraditório. Nós podemos louvar a Deus. Expressões, a gente tem uma dificuldade às vezes quando os presbiterianos são convidados a dobrar o joelho. Não, irmãos, a Bíblia fala. O apóstolo Paulo vai dizer à igreja, pela causa de vocês eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Não está dizendo, irmão, que se você não dobrar o joelho, Deus não vai ouvir oração, é claro que não. Mas quando a gente dobra os joelhos em oração, nós estamos numa postura de reverência. Já chorou com a boca no pó, irmãos? Mistura a lágrima com o cheiro do assoalho, e você está rendido aos pés do Senhor, dizendo, Senhor, eu não sou nada. Inclina a nossa vida, uma postura reverente a um coração e um corpo que demonstra adorar o Senhor. Isso implica em muitas coisas, em reverência, a maneira que eu chego na igreja. Ô irmãos, tem horário do culto, você não atrasa para uma audiência, para uma consulta médica. A gente vai na consulta às 9, o médico chega às 11, já aconteceu com você? Aqui não, chega às 7, Deus já está aqui, louvado seja o nome do Senhor. A reverência, irmãos, a maneira que nós nos vestimos, que nós falamos, que nós lidamos, isso tem a ver com o nosso culto. O culto, acabou o culto, irmão? Pode brincar, o culto acabou, mas enquanto é culto, tem reverência. Nós somos tão cuidadosos na presença de tantas pessoas, e diante do nosso Deus nós vamos ser desleixados? O nosso culto vai ser uma brincadeira? Não, postura reverente. Então a maneira que eu me visto, a maneira que eu penso em estar na igreja, a maneira que eu me posto, como eu estou, as conversas, as coisas que faço, tudo isso deve revelar uma postura reverente a Deus. E quando eu falei a maneira que eu me visto, Deus não está se importando se a sua roupa é cara ou barata, não. Você comprou na liquidação, no bazar ou não, não é isso. É sem sensualidade, é sem algo que leva o outro a pecar ou você mesmo, mas aquilo que bendiz e louva o Senhor. Postura reverente daqueles homens de mãos erguidas tem aplicações distintas para nós.
Veja, mãos erguidas para o santuário, direcionamento da adoração, por quê? Porque não é para homens, é para Deus. Quando nós levantamos as mãos no culto, essa parte do hino que a gente acabou de cantar, do cântico, é muito preciosa, né, de Jesus, do novo coração. A gente está levantando as mãos, nós estamos apontando para onde, irmãos? Para cima. Não é mandamento para levantar a mão aqui. Mas se alguém levantar, por favor, irmão, louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O texto está dizendo, levante as mãos aos santuários, por quê? Porque é de lá, é para lá que nós adoramos. Isso aqui tem uma outra implicação. O culto, irmãos, tem um propósito, um alvo, um princípio: glorificar a Deus. O culto não é para homenagem a B ou C, o culto não é para entreter, o culto não é para ninguém se apresentar, o culto é para louvar e bendizer o nome do Senhor. Do início ao fim, Deus deve ser honrado e glorificado no culto. Amém? Deus deve ser louvado no culto. Bendiga ao Senhor, Ele é o centro da adoração. Há uma expressão, o nosso culto deve ser um culto teocêntrico, Deus é o centro da adoração. Portanto, as orações são para a glória de Deus. As canções, irmãos, têm que passar por um crivo bíblico, coerente, teológico, para glorificar a Deus. A palavra de Deus não é para entreter bodes, mas para apacentar ovelhas. Não é para trazer mensagem de autoajuda, mas um evangelho que transforma, que chama o pecador ao arrependimento, porque isto glorifica a Deus. Levante as mãos para o santuário, porque é o lugar que nós devemos adorar. E aí, há uma expressão enfática aqui: e bendizei ao Senhor. Continue adorando, louvando, servindo. E por último, irmãos, no versículo 3, vamos juntos? De Sião, parece, pela ideia do Salmo, que os peregrinos, nos 2 primeiros versículos, eles estão chamando os sacerdotes a abençoá-los. Eles estão chamando os sacerdotes a bendizer ao Senhor. E agora no versículo 3 há uma resposta dos sacerdotes. Agora muda a linguagem. De Sião te abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. É como se eles dissessem, uma postura de abençoadores, uma postura de gente pronta a adorar o Senhor. E eles então recebem uma bênção. De Sião te abençoe o Senhor, que fez os céus e a terra. Esses peregrinos saíram de muitos lugares. O primeiro salmo vai remeter a um lugar muito distante, mas agora eles estão no lugar da adoração ao Senhor. E veja que essa bênção não está restrita a um mero lugar, mas de Sião te abençoe o Senhor por todos os lugares que os israelitas estavam espalhados. De Sião, deste lugar da bênção, o Senhor te abençoe, porque Ele é o Criador do céu e da terra. E esta primeira parte do versículo tende a nos lembrar o que aqui está escrito. Quem é a fonte de toda a bênção? Deus, o Criador dos céus e da terra. Sião simboliza o lugar onde Deus se manifestava ao seu povo. De norte a sul, a bênção de Deus alcançaria o seu povo. Nós não temos mais um lugar, como eu disse, geograficamente específico. Jesus revelou isso para a mulher samaritana. É aqui que adora ou em Jerusalém? A hora vem e é chegada, que os adoradores verdadeiros adorarão o Pai, Espírito e em verdade. Talvez a grande maioria de nós nunca realize o sonho, ou pelo menos uma viagem a Israel, e pise nas mesmas terras que Jesus pisou, que este povo pisou, em que a gente tem aqui o registro bíblico, mas nós não precisamos ir para lá, para receber a bênção de Deus. Porque agora não está mais restrita a um lugar, significa que a bênção de Deus está sobre toda a terra. A glória e a misericórdia de Deus alcança o seu povo, nas terras mais longínquas, nos rincões desse país, em partes espalhadas do mundo inteiro, onde há um servo adorando o Senhor genuinamente, em espírito e em verdade, ali repousa a bênção de Deus. O Criador dos céus e da terra é mais uma vez um apontar para a soberania de Deus. Eles não estão rogando a bênção de nenhum outro Deus, senão aquele a quem tudo pertence. Esta frase cala qualquer indagação, responde qualquer dúvida, porque quem abençoa não é Baal,
Não são os falsos deuses, como Josué confrontou o povo da além do Eufrates. Não foi o bezerro de ouro levantado naquele fatídico dia. Mas quem está abençoando o povo é o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que diz o profeta, sustenta todas as coisas na palma das suas mãos. A terra é o estrado dos seus pés. Ele é poderoso, maravilhoso e excelso. Repare, não são os sacerdotes que abençoam o povo. A bênção não repousa em pessoas. Tem alguns falsos profetas, ousados e presunçosos, que se colocam, se projetam como detentores da bênção de Deus. Não, irmão, eu não te abençoo. Quem é você? Não, se você fizer isso, eu não te abençoo. Não, porque aqui tem a bênção. E aí eles fazem até o contrário, eles até praguejam. Já viu isso na televisão, não? Nesses cortes aí? Irmão, a bênção está com Deus. Balaão aprendeu a lição. Ainda que ele tentou amaldiçoar Israel, não tinha como, porque a bênção de Deus era sobre o povo. Não há profeta ou falso profeta. Não há nenhuma voz que possa ir contra a bênção de Deus. Lembre isso, meu irmão. Encoraje seu coração. Se você estiver debaixo da bênção de Deus, não há capeta nenhum, não há inferno nenhum que possa ir contra a sua vida, porque a bênção de Deus repousa sobre o povo de Deus. Louvado seja. Não por nós, não por nossa força, mas porque o nosso Deus é Criador dos céus e da terra. Para tocar na vida de Jó, Satanás teve de ter autorização de Deus, porque ele não poderia fazê-lo, se Deus não permitisse. Deus é o nosso Senhor, é quem cuida da nossa vida, é quem nos guarda na peregrinação, é a Ele, Criador dos céus e da terra, que nós devemos o louvor e a adoração. Nunca se esqueça que a bênção vem de Deus. Eu sei que às vezes nós, ao longo da jornada, nos equivocamos. Nós pensamos assim, se aquele irmão tivesse orado por mim, seria diferente. Se fosse aquele líder, aquele pastor, aquele servo, não, irmão, a bênção vem de Deus. E Deus usa quem Ele quer. E Deus faz o que Ele aprouver. E Deus realiza. E quando a expressão remonta a Criador dos céus e da terra, vamos lembrar o que nós ouvimos aqui na exposição do Sermão do Monte. Se o Senhor sustenta os astros na amplidão, se o sol, a lua, as estrelas, o universo, está nas palmas da mão de Deus, quanto mais a nossa pequena vida, quanto mais as nossas demandas, os nossos desafios, os nossos medos, os nossos problemas, as nossas limitações. Jesus disse, os passarinhos são alimentados, os lírios do campo são vestidos, quanto mais a vós, homens de pequena fé, vocês não valem muito mais do que os lírios, do que os passarinhos. Lembrem-se do Pai, que é Criador dos céus e da terra. Por isso que Jesus orou e nos ensinou a fazê-lo. Pai nosso, que estás nos céus, tu estás acima, governa e controla todas as coisas. Eu quero concluir, irmãos, lembrando que como peregrinos, um dia nós chegaremos ao final. Não haverá mais evangelismo, não haverá mais discipulado, não haverá mais programações, nem reuniões diversas. Mas sabe o que ainda haverá? Ainda haverá adoração. A adoração contínua. Ainda haverá louvor para sempre, perene, eterno. Ainda cantaremos salmos de adoração. Eu não sei em que língua, eu não sei em que letra, eu não sei qual será a melodia. Se na eternidade o Senhor abrirá os nossos sentidos e nós teremos outras notas musicais desconhecidas. Mas o que eu sei pela Escritura é que nós cantaremos para sempre ao nome do nosso Deus. Que nós teremos um salmo para sempre. Nós precisamos, irmãos, lembrar que somos convocados a adorar para sempre, em todo tempo, em todo lugar. Faça da cozinha da sua casa um altar de adoração ao Senhor. Faça da ida ao trabalho um tempo de louvor ao Senhor. Transforme, mude o tempo da reclamação e da murmuração por um tempo de adoração e louvor. Reconheça que toda bênção vem de Deus. Reconheça. Ele é o Criador de todas as coisas. A adoração não se limita a lugares específicos, a lugares fechados, ao culto meramente. Embora o culto nós somos chamados a adorar. Mas a nossa vida cristã deve ser uma constante expressão de louvor ao nosso Deus.
a nossa vida cristã deve ser uma expressão constante de louvor ao nosso Deus. Você tem vivido uma vida de adoração ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis ou ocultos, onde ninguém te vê? Sua postura diante de Deus reflete entrega e reverência? Sua confiança está no Criador ou nas bênçãos dele, nas coisas passageiras? Você confia no eterno? Voltemos à adoração sincera, constante, verdadeira, não fingida. Não um culto artificial de plástico, onde a gente tem a nossa performance, mas o coração está longe do Senhor. Não, pelo contrário. Que a verbalização, que os nossos gestos só reflitam a vida que nós temos colocado aos pés do Senhor. E se você ainda não é convertido ao Senhor, há um convite de Deus pela sua palavra a que todos os povos se arrependam dos seus pecados e venham adorá-lo, e venham bendizê-lo. A Bíblia diz que um dia, todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E a nossa oração é que Deus o chame por sua graça, é que Deus abra os seus sentidos, é que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, e você responda pela graça o chamado de Deus a adorá-lo e bendizê-lo. Que o Senhor nos ajude a termos, pode passar para o último slide, por favor, a termos uma resposta a esse chamado a bendizê-lo para sempre. Amém? Deus abençoe meus irmãos.